Olá pessoal, estou aqui mais uma vez e desta vez quero falar para vocês sobre as classes de liderança. Quero falar um pouquinho sobre os princípios para compreender e executar os requisitos dessas classes. Quero começar falando então sobre os objetivos das classes de liderança. De uma forma geral, o objetivo das classes de liderança é transformar jovens em líderes atuantes. E isso é feito através das três classes pertencentes à classe de liderança: a classe de líder, a classe de líder master e a classe de líder master avançado. A classe de líder, que é a classe base das classes de liderança, tem por objetivo capacitar o jovem a assumir um papel na direção do clube. Isso inclui ele ser, de repente, um diretor, um associado, um instrutor, um conselheiro, um capelão ou qualquer outra função que possa existir dentro do clube de desbravadores. Das especializações da classe de líder, nós temos a classe de líder master, que tem por objetivo desenvolver essa liderança nos principais programas do clube, aprofundando os conhecimentos doutrinários e fomentando o discipulado. Temos ainda a classe de líder master avançado, onde como por objetivo se tem o aprofundar os conhecimentos doutrinários, proporcionar uma real experiência com Deus como um líder e fortalecer o senso de discipulado, além de suprir as necessidades do Ministério dos Desbravadores através da produção de materiais e do cuidado de novos clubes. Quando a gente passa a ter contato também com as classes de liderança, a gente passa a ter contato também com a liderança no nível distrital ou regional. Isso não quer dizer que você tem que ser distrital ou regional quando tem as especializações da classe de líder, mas que você deve estar disponível para assumir qualquer uma dessas funções, caso lhe seja convidado. Eu quero falar um pouco sobre os pré-requisitos das classes de líder, líder master e líder master avançado. Vou começar falando pelas idades. Então, para uma pessoa iniciar a classe de líder, por exemplo, ele precisa ter 16 anos completos. Para começar a classe de líder master, precisa ter 18 anos completos. E a líder master avançada, ele precisa ter 20 anos completos. Uma diferença está na exigência da classe de líder, onde diz que o candidato ele pode ter 16 anos para iniciar a classe, mas para investir ele precisa ter 18 anos completo. A classe ela tem algumas exigências. Por exemplo, a classe de líder exige que o formando já tenha sido investido em todas as classes regulares. É a única principal exigência que o líder já tem que ter, já tem que vir trazendo do clube para iniciar. A classe de líder master exige um pouquinho mais. Exige que o candidato tenha todas as classes avançadas, mas além das classes avançadas, exige também que ele tenha o treinamento de diretoria nível avançado, bem como o curso de liderança para líder. A classe de líder master avançado exige apenas os treinamentos. Até mesmo porque quando você chega na classe de líder master avançado, você já passou por líder, então você já tem as classes regulares. Você já passou por líder master, então você também já tem as classes avançadas, tá? Então, os treinamentos exigidos são treinamento de diretoria nível avançado, o curso de liderança para líder e o curso de liderança para líder master. Para você iniciar essas classes, você já tem que ter o certificado destes treinamentos que é oferecido pela associação.
Em termos de experiência, a classe de líder não exige experiência nenhuma. Você concluiu as classes regulares, completou 16 anos, você já pode iniciar. Já a classe de líder master e master avançado exige que você tenha experiência nas funções de liderança, então nas investiduras, para ser preciso. Então a classe de líder master exige que você tenha 1 ano pelo menos de investidura na classe de líder. E a classe de master avançado, você precisa ter 1 ano de experiência, pelo menos, de investido na classe de líder. E é assim que funciona. As classes também, para que você possa iniciar, exige 2 recomendações. E vamos prestar atenção aqui, porque tem muitos líderes que não dão atenção para isso e podem ter problemas na hora de entregar a sua pasta. 2 recomendações têm que fazer parte da pasta do formando. A primeira é a recomendação para iniciar a classe, tá? Todas as 3 classes, tanto faz a classe de líder, líder master ou master avançado. Quando o formando deseja fazer, ele precisa primeiro ir até a comissão da sua igreja e solicitar uma recomendação da comissão da sua igreja, autorizando que ele inicie os requisitos. Isso me diz que essa carta de recomendação tem que ter data anterior à data em que ele iniciou a classe, já que ele só pode iniciar depois que ele tem essa recomendação. Uma outra recomendação é a recomendação para investir nas classes de liderança. Essa recomendação, ela difere da outra, porque essa recomendação aqui, ela tem que ver com a conclusão do cumprimento dos requisitos. Então, quando você concluir os requisitos, então você volta novamente na sua comissão e solicita uma carta de recomendação que recomende você a ser investido em uma das classes de liderança, para ser específico, na classe de liderança que você vai fazer. Você precisa atentar com a questão das datas dessas recomendações. Você não precisa, por exemplo, da recomendação de investidura para iniciar a classe de liderança. Não, você precisa da recomendação para iniciar. A de investidura você precisa apenas quando você concluir. Então é preciso ver. Pode acontecer das 2 recomendações estarem datadas do mesmo ano, mas não da mesma comissão. Porque vamos supor que você comece a classe de liderança e você conclua a classe de liderança no período mínimo, a gente vai falar um pouco sobre a questão do período, que é 1 ano. Então você precisa de uma recomendação para iniciar, e suponhamos que você iniciou em janeiro. Então você precisa de uma recomendação para iniciar com a data de janeiro ou anterior a janeiro. E aí você conclui em dezembro a sua classe no tempo mínimo. Então você vai precisar de uma carta de recomendação para investir datada de dezembro daquele ano ou do mês seguinte, ou seja, do ano anterior que você concluiu. Então você precisa ter essa flexibilidade para saber trabalhar. É bom lembrar que não existe nos manuais da igreja um método ou uma regra específica para a recomendação de membro. Na verdade, não existe no manual da igreja uma recomendação de membro. Então, tudo que nós temos são regulados pelas exigências das classes. Então, não existe uma validade, para ser preciso, de uma carta de recomendação, visto que não existe a carta de recomendação no manual da igreja, ok? Existe o seguinte, que quando um membro ele passa 6 meses fora da sua igreja, ele deve solicitar a carta de transferência. E a carta de transferência é que tem validade de 6 meses. Então a gente pode até conjecturar com isso daí, mas sem base nenhuma,
que fundamente essa decisão, que uma carta de recomendação ela precisaria ter também uma data de pelo menos 6 meses. Tá? Mas isso é somente fazendo comparação, não existe regras, não existe prazo de validade para carta de recomendação de membro na Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque, primeiro, não existe recomendação para membros no Manual da Igreja. Tá? O Manual da Igreja trata a recomendação como um voto, ok? Então você vai encontrar a palavra recomendação no Manual da Igreja, mas a recomendação no Manual da Igreja ela é um voto, ela não é uma carta especificamente. Sobre o tempo de execução das classes, nós temos que todas as classes de liderança, ela tem um prazo máximo de 3 anos. Tanto faz líder como master avançado. Você tem um prazo máximo para concluir cada uma delas. E esse prazo máximo é de 3 anos. Se você não concluir no prazo máximo de 3 anos, você tem que recomeçar a fazer todas as atividades. Já o prazo mínimo, a classe de líder ela já é bem clara ali na nota inicial da classe, na nota explicativa, já diz que o candidato tem o prazo mínimo de 1 ano e o prazo máximo de 3 anos. Então, tempo máximo 3, tempo mínimo 1 ano. Já as classes de Líder Master e Líder Master avançado, não é definido em sua nota explicativa qual é o prazo mínimo, e sim o prazo máximo. Lá está falando assim, que você, na página 15, né? Vamos ver aqui, ok. Aqui na página 13, tá? Para a classe de Líder Master, e na página 21, para o caso de Líder Master avançado, fala que você tem que concluir os requisitos dessa classe num período de até 3 anos, no período máximo de 3 anos. Então, não fala de um período mínimo. Então, como é que a gente vai definir qual é esse período mínimo que nós podemos concluir a classe de Master ou de Master avançado? A resposta está na página 15 para a classe de Master, na seção 2 da classe, que fala de serviço ao clube, e isso também na página 22 do manual, que se refere à classe de Líder Master avançado, aonde tem 2 requisitos na classe de Master e 1 requisito na classe de Líder Master avançado, que diz que você tem que permanecer numa função de diretoria nas 2 classes. Lá especifica qual é essa função, pelo período mínimo de 1 ano. E se você só pode ser investido depois que você conclui todos os requisitos, isso implica que o tempo mínimo para você concluir tanto a classe de Master como a classe de Master avançado é de 1 ano. Então, para as 3 classes, o tempo máximo é 3 anos e o tempo mínimo também é 1 ano. Ficou claro isso para vocês? Se você tinha alguma dúvida com relação a isso, se tinha, ficou tirado agora, tá? Voltando para os requisitos, nós falamos de pré-requisitos, agora nós vamos falar aqui dos requisitos da classe. Lembre que nós não vamos detalhar requisito por requisito que está presente nesta classe de liderança, tá? Nós vamos falar sobre a categoria de requisitos, para que você possa entender como é que você tem que trabalhar com sua classe. Então, a classe de liderança, quando você faz uma análise completa nela, direitinho, olhando requisito por requisito, você vai perceber que existem 3 tipos de requisitos. Os requisitos eles são agrupados em 3 tipos, são classificados. O primeiro deles é o crescimento pessoal e individual. Também temos o requisito que trata da liderança no clube ou através do clube. E temos os requisitos que envolvem o formando na missão e nos ministérios da igreja. E aí a gente vai ter que o seguinte,
que os requisitos agrupados ou classificados como requisito de crescimento pessoal e individual são aqueles requisitos que dependem única e exclusivamente do formando para ser cumprido. Você não vai ter aula desses requisitos, você não vai precisar que o seu orientador te diga que você tem que cumprir esses requisitos. Você não precisa do clube de líderes para fazer esses requisitos. A gente pode citar como exemplo as leituras. Por exemplo, a classe de líder pede para que você leia alguns livros. A de Master e Master Avançado também. Você não vai ter aula de leitura desses livros. Você vai ter que chegar lá e adquirir o livro ou tomar emprestado o livro e fazer a sua leitura desse livro. Isso depende de você. Não depende do seu orientador nem do seu clube. É você que vai correr atrás. Então, requisitos que você corre atrás são requisitos que tratam de crescimento pessoal e individual. Os requisitos que tratam da liderança no clube ou através do clube são aqueles requisitos que você precisa fazer parte de um clube para poder cumprir. Você não consegue fazê-los se não for através do clube. Por exemplo, organizar ou dirigir ou liderar um acampamento. Você não pode fazer um acampamento de desbravadores fora do clube de desbravadores. É lá que você vai ter que fazer. Um outro requisito, ensinar uma classe regular ou uma classe de líder acompanhando até a investidura. Você não pode fazer isso fora do clube, você só faz isso dentro do clube. Então, esses requisitos são requisitos que você vai fazer no clube. Você pode precisar de orientador e pode também não precisar de orientador. Você simplesmente vai cumprir dentro do clube. Tá? Os requisitos de envolvimento na missão e ministérios da igreja são aqueles requisitos que estão ali para fazer você lembrar que mesmo você sendo um líder de desbravador, de influência ou não, você ainda é um membro da igreja. Existem líderes que só participam das coisas da igreja se for nas coisas do desbravador. É uma escola sabatina. Não, eu participo sim da escola sabatina no Dia Mundial do Desbravador ou no dia que o desbravador faz um programa na igreja. Está errado. Você é membro da igreja e antes de ser membro do clube, você já era membro da igreja. Assim sendo, você é parte integrante da igreja. E o o registro de liderança, as classes, tem requisitos que vai fazer você lembrar que você é um membro da igreja e que você precisa participar. Então, existem requisitos, eu vou citar exemplos aqui, ser professor da classe de juvenis. Eu já vi alguns formandos dizer, não, isso aí eu posso fazer lá no clube, eu dou umas aulas lá, dou uma especialidade na capelania ou na reunião do clube e como o clube é de juvenis, a classe de líder pede para eu dar aula para juvenis, então eu faço lá no clube. Errado! Você não pode fazer os requisitos que é da igreja, que é de envolvimento com a igreja, no clube. Os requisitos do clube é feito no clube. Os requisitos da igreja é feito na igreja. E esse requisito ele já diz bem claro assim, ó, ser professor de juvenis numa classe da escola sabatina por um período mínimo de 1 ano, né? Então, assim, você vai para a igreja, você vai lá, vai procurar o professor da escola sabatina ou o professor do Ministério da Criança e vai se colocar à disposição. Olha, eu estou aqui para neste ano de 2015, 2016, sei lá, o ano que você for cumprir esse requisito, eu estou aqui para estar disponível como professor da classe de juvenis. E quando você concluir esse requisito, esse diretor do Ministério da Criança ou da Escola Sabatina vai fornecer para você uma declaração de que você foi professor da Escola Sabatina durante todo aquele ano, tá? Deixa eu só fazer uma correção aqui. O requisito está na página 8, o requisito 5, tá? Da seção 1 diz assim, ó, atuar como diretor
O professor na classe de juvenis ou adolescentes por um ano. E, embora, desculpe, você tenha juvenis e adolescentes no seu clube, você não tem uma classe de juvenis e adolescentes no clube. E isso só tem na Escola Sabatina, Ministério dos Adolescentes e Ministério da Criança. Então é lá que você tem que ir. Alguns outros requisitos, por exemplo, eu vou colocar aqui, conduzir uma escola cristã de férias. É na igreja. Você não pode fazer isso no seu clube, até mesmo porque você dá férias para o seu clube normalmente, né? A maioria dos clubes dá férias para os seus desbravadores. A Escola Cristã de Férias é um projeto do Ministério da Criança. Então, para você cumprir esse requisito, se você escolheu ele, você tem que ir para o Ministério da Criança e se colocar à disposição. E por 30 dias, mês de janeiro ou mês de julho, no período das férias escolares, você vai trabalhar na igreja com a Escola Cristã de Férias. Um outro requisito que também você pode escolher é participar em uma de suas férias no projeto Missão Caleb. O Clube de Desbravadores não faz Missão Caleb, até mesmo porque Missão Caleb é para jovens. É aceitável, né? E algumas missões Caleb têm aceitado adolescentes a partir dos 14 anos. Porém, Missão Caleb é para os jovens. E a igreja, ou melhor, a classe de liderança quer te lembrar que você é um jovem da igreja, que você é um membro da igreja. Então você tem que fazer a Missão Caleb lá aonde estiver acontecendo. O seu clube não pode sair por aí e dizer, não, agora eu vou fazer uma Missão Caleb aqui no meu bairro para que os formandos possam cumprir requisito da Missão Caleb. Não, não é assim que funciona. A Missão Caleb que é válida aqui, a Missão Caleb é organizada pela sua associação e no local em que sua associação determinar, ok? Então a gente passou aí, vamos passar dessa fase, é assim que você vai analisar os requisitos das classes. Você vai separar, o que é da igreja você vai para a igreja, o que é do clube você faz no clube, o que é individual você faz aonde você quiser, em casa e assim por diante, tá? Onde cumprir os requisitos, já acabei de falar aqui, tá? O que é do clube você faz no clube. O que é da igreja, você faz na igreja. O que eu costumo dizer que é problema seu, né? Você que tem que correr atrás, você vai fazer onde você quiser. Por exemplo, ler um livro. Você não vai ler um livro na reunião do clube. Você vai ler o livro onde você quiser, indo para o trabalho, na escola, viajando. Isso você vai fazer onde você quiser, tá certo? Agora, quando se trata das atividades no clube, existem alguns requisitos que são, eu gosto de falar, desbravadorísticos, que não são feitos pelo clube e não é feito no clube. São os treinamentos, tá? Os treinamentos, eles são oferecidos pela associação através dos regionais ou diretamente na associação. Então, esses requisitos, como por exemplo, seminário para conselheiros, curso de liderança para líder, líder master avançado, desculpe, treinamento de diretoria nível básico, treinamento de diretoria nível avançado. Esses cursos exigidos no cartão, você só consegue fazer através de um evento da região, no clube de líderes da sua região ou num evento promovido diretamente pela associação, tá certo? Então não adianta você tentar fazer, não, meu clube teve um curso de conselheiros aqui, teve um seminário e eu cumpri o requisito. Não é válido. O que é válido é aquele que é oferecido pela associação através dos regionais. Eu espero que esteja ficando muito claro estas informações para que você não passe por nenhum aperto quando você estiver cumprindo, desculpe mais uma vez, os requisitos da sua classe, ok? Agora vamos falar um pouquinho da pasta, tá? Existe uma dor de cabeça muito grande sobre esse negócio de pasta, como se faz pasta, quando entrega, e é uma confusão que às vezes nós criamos
uma coisa simples, tá? Observando um pouquinho o que fala o nosso manual com relação à pasta, nós chegamos à seguinte conclusão. A pasta é um arquivo físico, ele é impresso e digital, pode ser em CD, DVD ou pendrive, que contém os documentos comprobatórios exigidos nos requisitos das classes, ou que comprovem o cumprimento deles. Então, o que é uma pasta? Não é pasta de relatórios? Pode ter relatórios, mas tem muito mais do que relatórios. Por exemplo, os requisitos que exigem carta de recomendação. A carta de recomendação, ela faz parte da pasta, ela não é um relatório, mas faz parte da pasta. As reações, o que é reação? É quando você lê um livro, né, no caso aqui especificamente da classe de liderança, ela exige que você leia um livro. Você vai ler esse livro e depois você vai fazer um relato de X páginas. O registro diz quantas páginas tem que ser, se é uma, se é duas, se é três, tá? Falando como o impacto que a leitura daquele livro causou na sua vida. Como sua vida era antes e como sua vida se tornou depois que você leu o livro. Isso é uma reação. A gente confunde reação com resumo. Reação não é resumo. Reação é você dizer o que impactou a sua vida com aquilo que você fez. Como era a sua vida antes ou o que mudou na sua vida depois que você fez aquele requisito. Geralmente a reação é usada nas leituras, tá certo? Você vai ter também ali, aí agora vamos falar de relatórios. Tá certo? Você passou um ano, por exemplo, como professor da classe de juvenis. Então você faz lá um relatório bonitinho te dizendo como foi a sua experiência sendo professor dos juvenis, como foi a sua experiência liderando o acampamento do clube, como foi a sua experiência cumprindo o requisito que a classe exige. E isso sim é relatórios. Vai ter na pasta? Com certeza, tem que ter na pasta. É preciso ter também fotos, tá certo? Aquelas declarações que os líderes dos departamentos vão te dar, comprovando que você cumpriu, também vai para a pasta. A pasta é isso daí. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças em montar a pasta. A pasta é você cumprir o requisito, se pedir reação, você faz reação. Se pedir relatório, você faz relatório. Se não pediu nada, você quer fazer um relatório, você faz o relatório, tira foto, né? Seria muito interessante. É muito bom que todo relatório tenha foto, tá certo? As declarações de colocar. É isso daí. A pasta é nada mais, nada menos que isso daí. E você vai colocar, de acordo com a recomendação do manual administrativo, na sua página 113 ou 114, você vai colocar esses relatórios, esses documentos comprobatórios na ordem em que os requisitos aparecem na classe. Simplesmente assim. Essa pasta ela é avaliada pelo seu diretor. Observe que no final dos requisitos tem um campo para assinar, tá? Então tem um campo do diretor do clube, tem um campo do regional e tem um campo do departamental em seu respectivo nível, tá? No caso, líder, a associação, líder master união, líder master avançado, a divisão. Então, o que vai acontecer? Você preparou a pasta, você entrega a pasta para o seu diretor. O seu diretor avalia e aprova essa pasta e assina no local indicado. E encaminha essa pasta para o regional, que vai avaliar a pasta, aprovar e assinar no local indicado a ele, que vai, depois disso, encaminhar para o departamental. E quando chega no departamental, aí vai, se for master, vai para a união, se for master avançado, vai para a união, depois para a divisão, para que ele também faça a avaliação da pasta, faça a aprovação e assim aconteça a investidura. Essa pasta ela deve ser entregue ao regional, esteja atenta a isso, a esse prazo, num período de até 90 dias antes da data prevista para a investidura. Algumas associações estipulam datas diferentes, não há problema nenhum, mas você tem que ter em mente que, por exemplo, se a sua investidura for acontecer na convenção,
que geralmente acontece em março, você tem que entregar sua pasta pelo menos em dezembro, tá? A associação pode definir até um prazo menor, não tem problema nenhum, mas você tem que estar ciente de que qualquer problema que der, tá? O prazo mínimo para você entregar sua pasta é de 90 dias antes da data da investidura. Tenha sempre isso em mente e assim você não vai ter problemas, tá certo? Aprovação final. O que é a aprovação final da pasta? É o ato de o departamental do Ministério de Desbravadores em suas respectivas instâncias, por meio da pasta física ou digital, ele escolhe um do meio que ele quer avaliar, se é a impressa ou a digital, isso não importa. Você tem que entregar das duas formas. A sua pasta tem que ser entregue impressa e digital, tá? Tenha sempre isso em mente. A sua associação pode até pedir, no caso da classe de líder, que você entregue ou digital ou física. Isso, como é da competência da associação, ela pode definir que ela quer uma das duas. Mas o manual pede para você entregar as duas, tá? Os dois formatos, formato físico e formato digital. Então, se prepare para entregar o formato físico e o formato digital, tá certo? Então, através da avaliação dessa pasta, o departamental aprova os requisitos que você cumpriu e aí, então, autoriza a sua investidura. Isso é a aprovação final. Se for Líder Master, essa avaliação vai acontecer em nível de união. Se for divisão, se for Líder Master avançado, isso vai acontecer em nível de divisão. Simples assim, não tem mistério. Agora, alguns formandos têm mania de questionar o que está se pedindo. Por exemplo, está pedindo a pasta física e digital. Aí alguns formandos ficam, para quê? Não há necessidade, é um absurdo, é uma falta de respeito, é isso, é aquilo outro. Gente, não tem mistério para isso. Está pedindo para você entregar impresso e digital. Só isso. Você vai entregar impresso e digital. Tenha isso em mente. Não é que você não possa questionar. Você pode questionar. Mas a exigência é essa. Uma coisa é você questionar, achar que está errado, achar que não precisa. Outra coisa é você achar que não precisa e porque você acha que não precisa, você não querer fazer o que está sendo exigido. Aí já é diferente, tá? Então, tenha sempre em mente, a entrega da pasta é física e digital, ok? A investidura. O que é a investidura? É o evento de formatura em que o formando recebe a outorgação da classe concluída e aprovada. Ele recebe o direito de usar os emblemas de liderança. Essa outorgação, ela acontece por meio da colocação do lenço de líder e do PIN de líder quando se trata da classe de líder. Quando se trata das especializações da classe de líder, que é Líder Master e Master Avançado, não se coloca lenço, apenas se coloca o PIN no local indicado ali do uniforme e aí diz-se que essa pessoa foi investida na classe. Nada mais do que isso. Não precisa fazer alarde, porque a investidura é somente isso daí. Depois que você passar pela investidura, você que era líder e investiu em Líder Master, continuou sendo líder. Não tem, agora sou Líder Master avançado. Não tem nada disso. Você é apenas um líder que avançou um pouquinho nos seus estudos da liderança de desbravadores. Somente isso. Então, acaba com esse negócio de tem que ter um lenço diferente para o Master, um lenço para o Master avançado, aquela coisa toda, porque você não é o super líder porque você investiu em Master mais avançado. Você é um líder que aprofundou um pouquinho mais os seus conhecimentos, tá certo? Você é líder. E por isso você usa o lenço de líder e usa o prendedor de líder. Somente isso, ok? A investidura, ela acontece pela autoridade competente ao nível da classe de liderança. Por exemplo, a classe de líder.
para acontecer a investidura, o departamental tem que estar presente. A classe de Líder Master, o departamental da União tem que estar presente. E a classe de Líder Master avançado, o departamental da divisão tem que estar presente. Isso não quer dizer que se ele não puder estar presente, a sua investidura não vai poder acontecer. Não, não é isso. Mas, para que a sua investidura aconteça sem a presença dessas autoridades competentes, essa autoridade competente tem que autorizar. No caso, por exemplo, a classe de líder. Se o departamental não estiver presente, de acordo com o nosso manual, ele pode autorizar ao regional ou o pastor distrital, que seja líder investido, a oficiar essa cerimônia. Não é qualquer um também, é o regional ou o distrital. No caso de Líder Master, se o departamental da União não estiver presente, ele pode outorgar essa responsabilidade ao departamental da associação. E caso seja Líder Master avançado, o departamental da divisão pode também delegar essa responsabilidade ao departamental da União. É assim que funciona, ok? Eu quero falar para vocês ainda um pouquinho sobre a validade da investidura de liderança. Vocês vão descobrir, talvez, aqueles que não leem, né? Tem muita gente que não lê o manual. Quem já leu já sabe, né? Quem já leu o registro minuciosamente também já sabe de tudo que eu vou falar aqui. Mas quem ainda não leu vai ter algumas surpresas, tá? Não existe um tempo de validade, né, para a investidura de liderança. Depois que você é investido, você é líder por tempo indeterminado. E quanto é esse tempo indeterminado? É o tempo em que você estiver ativo no Ministério dos Desbravadores, ou no clube, ou no distrito, ou na região, ou na associação. Enquanto você estiver trabalhando no clube de desbravadores, você tem a sua investidura de liderança válida. Beleza? Ficou claro isso aí? Agora, se existe um caso de validade, então existe um caso em que você pode perder essa investidura. E aqui que vai ter algumas surpresas. Por exemplo, se você ficar fora do clube por um período igual a 2 anos ou mais de 2 anos, você perde a investidura de liderança. Você precisa reaver essa investidura. Se você voltar para o clube de desbravadores, você pode usar o uniforme, você pode usar o lenço de desbravador normal, mas para você usar novamente o lenço de liderança, você tem que passar pela revalidação de investidura. Mas existe um outro caso em que vai fazer você perder, além da investidura de liderança, vai fazer você perder também a investidura de desbravador. E aqui está a surpresa, porque tem muita gente que pensa que uma vez investido, investido para sempre. Não, não é assim, uma vez investido, investido para sempre. Sinto muito te decepcionar se você pensava assim. Quando você recebe uma das disciplinas da igreja, censura ou remoção, não importa qual foi a situação que levou você a ser censurado ou removido por parte da igreja. Quando acontece isso, você perde o direito de usar o lenço de líder, mas perde também o direito de usar o lenço e o uniforme de desbravadores. Então você perde as 2 investiduras. Ficou claro isso aí? Talvez alguns não sabiam disso aí. Isso aí é surpresa para alguns, mas é verdade, tá? Quando uma pessoa ela recebe uma disciplina da igreja, tá? No caso de censura ou remoção, tá? Essa pessoa perde a investidura de liderança e perde também a investidura de desbravador. Ele não pode usar o uniforme, mesmo que depois, passado o prazo, ele tenha se rebatizado, tenha tudo acontecido normalmente. Quando ele volta para o clube, ele não pode usar o uniforme de desbravadores sem passar pelos trâmites de uma pessoa que está começando novamente no clube. Cerimônia de investidura de desbravador
e cerimônia de investidura de liderança. É assim que funciona. E para que ele possa reaver essa investidura, tá certo? Ele vai fazer a revalidação de investidura, que está presente na página 5 e 6 do registro de líder. Muita gente não lê essas coisas aqui, mas seria interessante. Se você tivesse lido, você já saberia essas coisas que eu estou falando aqui. Então, na página 5 e 6 existe o item 12 e o item 13, tá? E isso aqui é o cartão de revalidação de investidura. E quem perdeu a investidura por alguma razão, seja por ter ficado fora do clube por um período de 2 anos, ou por ter sido censurado ou removido da igreja, vai fazer esta atividade aqui. Depois que ele faz essa atividade aqui, então ele passa pelas investiduras novamente. No caso da pessoa inativa, ele não precisa passar pela cerimônia de liderança. Ele cumpriu esse requisito aqui, ele pode usar a partir daí, a partir da conclusão, o lenço de líder. No caso de censura ou remoção, ele tem que passar pela investidura de liderança novamente. Ok? O último caso a ser tratado nesse vídeo de hoje é a perda definitiva de investidura de liderança. Uma pessoa perde o direito até mesmo de participar na liderança do clube quando é constatado que ele teve um envolvimento em qualquer instância com algum tipo de abuso sexual com menores, tá? É o caso de pedofilia, né? A famosa pedofilia. Então, líderes que passaram por casos dessa natureza, eles não podem mais ser líderes do clube. E por isso, eles não têm direito a ser reinvestido ou a reaver a sua investidura. Ele perde esse direito totalmente. Ok, gente? Então, nós chegamos aqui ao fim desse nosso vídeo, tá? Muito obrigado você que assistiu, tá? Ele tá aqui disponível no YouTube para você baixar, para você usar no seu clube de líderes, na sua região, no seu treinamento, tá? No seu clube. Dê o seu voto, compartilhe, participe. Muito obrigado, ok? Pela sua participação, ok? Tchau, tchau.